Olá amigos, tudo bem? É bom ter você novamente aqui conosco para juntos darmos mais um tema da Palavra de Deus. Hoje o tema é o Dia do Senhor. E aí, na sua opinião, qual é o Dia do Senhor? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo? Qual é o Dia do Senhor? Vamos ver o que a Bíblia diz, somente pelas Escrituras. Vamos ver qual é o Dia do Senhor na Palavra de Deus. E para começarmos esse estudo extraordinário, eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que quer dizer, que significa origem. Gênesis capítulo 2, versos 2 ao 3. Olha só esse texto. Fala o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amigo, então Deus, sabemos que Ele fez o mundo em 6 dias. Interessante aqui, né? Deus ele fez pelo menos 3 coisas no sábado. Ele abençoou, Ele santificou, Ele descansou. Olha só, tem uma bênção especial para esse dia. A palavra santificou, santo, quer dizer, Ele separou para uso sagrado, amigo. Deus descansou, não porque estava cansado, mas para dar o exemplo. O primeiro dia em que Adão e Eva passaram juntos com o Criador foi o sábado. É isso aí, amigo. O sábado ele tem a sua origem antes de judeus, antes de adventistas. É isso aí. O sábado tem a origem na criação. O sábado é para toda a humanidade. Esse é o primeiro texto. Vamos para o segundo texto em Êxodo, o próximo livro, no capítulo 20. Acompanhe comigo. Capítulo 20, verso 8 a 11. Olha só que texto também extraordinário. A pergunta é: qual é o dia do Senhor? A Bíblia vai responder. Capítulo 20, verso 8 a 11 fala o seguinte: lembra-te do dia de sábado. Começa com lembra-te, ou seja, o ser humano de esquecer. Tem esse texto e um outro que usa a palavra lembra-te. Lembra do teu Criador no tempo da tua mocidade. Lembra-te para o santificar, para separar para o uso sagrado. Verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor. De quem é o sábado? O sábado não é de judeus, não é de nenhum grupo religioso, não é de adventista. O sábado é de quem? É do Senhor. O texto fala claro. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Qual é o 7º dia? É a segunda? É a sexta? É o domingo? Não, aqui está bem claro, amigo. Deus, ele criou a semana. Ele fala o seguinte: o 7º dia é o sábado. Se você for ver na criação, sempre Deus falava o seguinte: houve tarde de manhã, o primeiro, o segundo dia e assim sucessivamente. Só que o 7º dia, ele deu um nome. Olha, o 7º dia é o sábado. Está bem óbvio. Entendeu? O sábado é o 7º dia e ele é do Senhor. É para toda a humanidade. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas posses para dentro. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia fez o quê? Descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amigo, o mandamento é bem claro. Qual é o dia do Senhor? O sábado. E o sábado é o 7º dia. Está óbvio. O mandamento fala bem claro: não farás nenhum trabalho. Nenhum trabalho, amigo, que eu faço nos 6 dias normais da semana, de domingo a sexta-feira. De acordo com a Bíblia, a semana, aliás, começa no domingo, que é o primeiro dia da semana, e finaliza no 7º, que é o sábado. Então Deus nos deu 6 dias para cuidar dos nossos próprios interesses, mas o 7º dia é um dia especial. É o dia que Deus ele estabeleceu para estar mais perto do seu povo, amigo. É para isso que serve o sábado. Vamos continuar? Marcos 2, 27, você pode ler depois com mais calma. Lá fala que o sábado foi estabelecido por causa do homem. Por causa do homem? Sim. Ou você não precisa de férias? Ou você não precisa de descanso? Amigo, já é comprovado, o ser humano precisa descansar. Ele não pode trabalhar em 7 dias corridos, que ele vai se esgotar. Então, sábado.
é para você recarregar suas forças físicas, mentais e espirituais. Você pode, é verdade, buscar Deus em qualquer outro dia, mas o sétimo dia é um dia especial. Deus ele quer dedicação exclusiva, 24 horas para estar em comunhão contigo. Foi isso que ele fez com o primeiro casal, Adão e Eva. O primeiro dia que eu vou dar para vocês é o sábado, porque eu quero estar perto de vocês. Então o objetivo do sábado é porque Deus nos ama, é porque Ele quer estar perto do seu povo 24 horas de maneira exclusiva. É por isso que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Eu convido você a abrir em Lucas, muito bom esse texto, Lucas capítulo 4, olha só, a pergunta é, que dia guardou Jesus? Ele veio a essa terra, morreu por nós, mas que dia que Ele guardou? Lucas 4, verso 16, acompanha comigo. Indo para Nazaré, onde fora criado, porque ele nasceu em Belém da Judéia, e veio em Nazaré e morreu em Jerusalém. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou que dia? No sábado, na sinagoga. Sinagoga é igreja, é o nome que recebeu naquela época. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Segundo o seu costume, que dia Jesus ia à igreja, especialmente no sábado. Jesus tinha um costume de ir com a sua família todos os sábados para a igreja. Você pode, qualquer dia para a igreja? Pode, amigo. Mas o sábado, Jesus tinha esse costume. Sabe o que ele fazia? Na parte da manhã, ele ficava na igreja, Jesus. E à tarde, a Bíblia fala que ele ia ensinar, pregar e curar. Era isso que ele fazia no sábado. Então, o próprio Jesus guardou o sábado, amigo. É verdade. E o que mais? Tem mais. Depois da sua morte, você pode conferir depois em Lucas 23, versos 54 ao 56, que depois da sua morte, as mulheres que o seguiam, inclusive a mãe de Jesus, guardaram o sábado. Lá fala que elas prepararam algumas plantas, algumas especiarias na sexta-feira, mas como o sol estava se pondo, elas pararam o serviço, descansaram no sábado conforme o mandamento, e no primeiro dia da semana, Lucas 24, verso 1, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado na sexta-feira para pôr no túmulo, as plantas e etc., mas ele já havia ressuscitado. Então aquelas mulheres, inclusive a mãe de Jesus, depois da morte de Cristo, guardaram o sábado. Olha só que obediência. E o que mais? E os apóstolos? Tem vários textos. Eu quero ler um com você em Atos 18, verso 4, tá? Mas tem vários. Atos 18, verso 4. Que dia continuaram guardando os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo. Atos 18, verso 4 fala o seguinte: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Olha só, Paulo tinha um costume também de estar na igreja e pregar e guardar esse dia. Você pode conferir com mais calma Atos 13, verso 27 e verso 44. Amigo, os discípulos, após a morte de Cristo e a sua ressurreição, eles continuaram observando esse dia. Sim, entendeu? No tempo de Cristo, só existia o Antigo Testamento, não tinha um Novo, amigo. Não tinha. O Novo Testamento ele foi escrito 20, 25, 28 anos após a ascensão de Cristo aos céus. Ou seja, se tivesse que mudar alguma coisa, os autores teriam colocado, porque foi escrito depois. E mais, lá em Atos, capítulo 1, verso 3, fala que Jesus, quando ressuscitou, ainda passou 40 dias aqui na terra. E você não vê ele em 40 dias aqui na terra falando, olha, agora vamos guardar um outro dia. Negativo. O sábado é eterno porque faz parte da lei de Deus. Jesus guardou, a sua mãe guardou, os discípulos continuaram guardando. Em toda a época, Deus teve um povo fiel guardando esse dia. Você pode conferir em Mateus 12, verso 10 e 11, depois você pode ler. O que eu posso fazer no sábado? Eu posso fazer o bem? Jesus falou, é lícito fazer bem aos sábados. Sim, naquele dia que ele estava pregando, veio um homem da mão ressequida, seca, e ele o curou. E os fariseus queriam condená-lo por isso. E ele falou, mas o que vale mais? Porque se uma ovelha cair no buraco de sabe, vocês vão tirar. O que vale mais, um homem ou um animal? Amigo, Jesus estava indo contra as maneiras errôneas que escribas e fariseus guardavam o sábado. É lícito fazer bem o sábado. Se alguém precisar de remédio, é lícito. Precisar de comida, é lícito. É lógico que não precisa eu também ajudar a capinar o lote do vizinho.
Isso pode fazer outro dia. Então, um trabalho que pode ser feito outro dia, fica para outro dia. Mas aquilo que é para aliviar o sofrimento físico ou espiritual está em acordo com a lei do sábado. Era isso que Cristo fazia. Ele ensinava a pregar e curar. Que mal tem isso? Agora, o trabalho secular, os estudos do meu interesse, fica para os outros dias. Entendeu? É simples. Isaías 66, verso 23, fala que vamos continuar guardando o sábado na nova terra. É isso aí, amigo. O sábado é eterno. Ele sempre foi guardado antes do pecado. Agora, durante o pecado, sempre tem um povo guardando. E após o pecado, o sábado vai ser continuado guardado na nova terra. É isso. Ele não muda. Faz parte da lei de Deus. É eterno. Ok? Vamos continuar? Agora, que dia começa o sábado? Que horário, aliás? Que horário começa o sábado? Porque culturalmente o dia começa à meia-noite. Vamos ver o que a Bíblia fala. Você pode ler depois, eu vou ler um outro texto, você pode ler depois Levítico 23, verso 32. Lá fala no final do verso que de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. De acordo com a Bíblia, amigo, o sábado começa de uma tarde a outra tarde. O que significa essa expressão na Bíblia? Eu convido você a abrir em Marcos, no capítulo 1, o verso 32. Olha só o que significa a expressão à tarde. Verso 32. O comecinho do verso. À tarde, vírgula, ao cair do sol. E o texto continua. Ou seja, à tarde, vírgula, vai explicar. Ao cair do sol. Então a expressão tarde significa ao pôr do sol. Sim. O sábado ele começa com o pôr do sol, amigo. Essa questão de meia-noite foi ideia de homens. Isso não existe. Tá ok? Lá na criação, lembra comigo. Deus, quando fazia algo no dia, ele falava o seguinte: houve tarde e manhã, tal dia. A tarde se referindo à parte escura, às 12 horas da parte escura, da noite. Amanhã, às 12 horas do dia. Então, o dia é composto de parte escura, que se refere à tarde, e parte clara, que se refere à manhã. São 12 horas da noite, 12 horas do dia. Biblicamente, qualquer dia começa ao pôr do sol. É isso. Ou você já viu uma coisa começar pela metade da meia-noite e tal? Não tem lógica, amigo. Isso é ideia de homem. Em outro momento, a gente pode explicar como isso aconteceu. Entendeu? Então, o sábado e qualquer dia começa com o pôr do sol. Então, é observado do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, 24 horas sagrada. Você não sabia disso, não? Exatamente. Deus está te revelando, então agora seja fiel a essa nova luz que você recebeu. Vamos continuar aqui? Eu vou só mencionar, lá em Êxodo, capítulo 16, verso 22 a 26, sabe como que Moisés fazia com o povo lá, quando estava vagando no deserto? Como é que eles guardavam o sábado? Sabe como é que eles faziam? É simples. Todo dia, o maná caía do céu, pela manhã cedo. O maná era tipo uma sementinha de coentro, ele tinha um sabor como um bolo de mel. Então, cada israelita lá no deserto ia pegar a sua porção diária. Se alguém pegasse a mais para aquele dia e guardasse, com medo de faltar, dava bicho e cheirava mal. Isso, de domingo a quinta-feira acontecia isso. Só que na sexta-feira acontecia algo interessante. O maná, ele caía em dobro, porque no sábado não ia cair. O maná caía em dobro. Então, cada israelita tinha que pegar agora o maná em dobro na sexta-feira. Olha só o milagre que acontecia, pelo menos 3 milagres. Na sexta, o maná caía em dobro, certo? No sábado, o maná não caía. E terceiro, o maná guardado da sexta-feira para o sábado não dava bicho e não cheirava mal. Agora, se fosse outro dia qualquer, estragava. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu quero que você se prepare, se organize até a sexta-feira. Sexta-feira é conhecido como dia da preparação. Você tem toda a semana para se organizar, porque o sábado eu quero estar com você. É isso aí. Então Deus, ele quer que toda distração seja desviada, porque ele quer um dia exclusivo para ele, amigo. Não é dia de pensar em trabalho, em escola, em afazeres domésticos, é dia de estar em comunhão real, significativa com ele. Vamos continuar? Eu quero ler com você essa promessa, Isaías 58. Esse texto é extraordinário, tá? Olha só a promessa de Deus para aqueles que são obedientes. Olha só, Isaías 58, verso 13 e 14 fala o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado
e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Verso 14. Então, olha a promessa. Te deleitarás no Senhor. Eu, é o Senhor que está dizendo, te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Quem está dizendo? Final. Porque a boca do Senhor o diz. É Deus que está dizendo. Assim como ele sustentou Jacó, amigo. Jacó saiu de casa com medo do seu irmão errante e falou, olha, se Deus me abençoar e me proteger, eu vou ser fiel. Realmente. Jacó, quando retornou uns 20 anos depois para a casa da sua família, um homem realmente abençoado, homem cheio de bens e tudo mais. Eu não estou falando que você vai ficar rico, não. Eu estou dizendo que a promessa é, se você não cuidar dos teus próprios interesses no santo dia do Senhor, Deus promete te sustentar. Essa é a promessa. Não tenha medo. Amigo, durante 19 anos, há aproximadamente 19 anos, eu guardo esse dia. Sim, é verdade. E Deus tem sido real. Ele tem cumprido essa promessa na minha vida durante 19 anos. Ele é fiel, tá? Você não vai ficar desempregado, não. De alguma forma, Deus vai prover o meio. Não tenha medo. Confie na promessa de Deus. Se Deus falou, você não vai ter maior dificuldade do que você tinha antes, não. Deus não vai te chamar a passar fome, não, amigo. São milhões de pessoas que guardam esse dia e não passamos fome. Tenha fé, confie na promessa de Deus. E eu quero ler o último texto com você. Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Olha só que texto maravilhoso. Qual o sinal entre Deus e o seu povo? Ezequiel 20, 20. Fala o seguinte. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E o verso 12 também fala, olha só aqui, ó. Também lhes dei os meus sábados, para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que eu santifico. Amigo, o sábado é um sinal, é um selo entre Deus e o seu povo. O selo da antiguidade, dos reis da antiguidade, o seu anel, vai pelo menos 3 características. Um selo, para ser selo, tem pelo menos 3 características. Tem que ter o nome, o cargo e o território do rei na época. Certo? Por exemplo, qual o nome do nosso presidente? Jair Bolsonaro. Qual o cargo dele? Presidente. Qual o território que ele governa? Brasil. O sábado é o único mandamento que leva o selo de Deus, amigo. Lá fala o nome de Deus, fala o cargo dele que é Criador e fala o território que ele governa. Céus e terra e tudo que neles há. Então, amor, meu amigo, meu querido irmão, o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. É verdade, a Bíblia fala que todos nós somos criaturas de Deus, mas tem diferença ser criatura e ser filho. Por que você identifica um animal? Por que um fazendeiro identifica o seu gado? Ele marca. Aquela marca diz a quem pertence aquele animal. É isso, amigo. Então, se você quer ser filho de Deus, amigo, filho de Deus, como diz a Bíblia, precisamos guardar esse dia. Esse dia que fala assim, eu pertenço a Deus. O sábado é o sinal, é uma identificação dos fiéis de Deus dos últimos dias. Que estudo maravilhoso, hein? Você não sabia. Louvado seja Deus porque agora você está conhecendo. Agora eu tenho uma pergunta, amigo. E aí? É o seu desejo guardar esse dia, ser fiel esse dia, assim como Jesus foi? Eu sei que você, assim como eu também, você conheceu coisas talvez diferentes, algumas tradições, alguns ensinamentos na sua igreja e etc. É verdade. Mas agradecer a Deus porque você conheceu essa verdade. Eu agradeci a Deus porque um dia eu também conheci essa verdade. Tá bom? Abraça essa verdade, amigo. Abraça essa verdade. Se firme nessa verdade. Então, se é o seu desejo, seguindo o exemplo de Jesus, guardar esse dia conforme o mandamento, eu convido você a orar comigo. Eterno Deus, louvado seja o teu nome porque o Senhor nos revelou mais uma verdade. Obrigado porque o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Obrigado. Abençoe essa pessoa, Senhor. Realmente não é fácil conhecer uma nova verdade, mas ajude ela a seguir o exemplo de Jesus, sendo fiel aos teus mandamentos, inclusive esse dia, o sábado do Senhor. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém.